Pessoal, a casa caiu para a família Bolsonaro. O Alexandre de Moraes determinou a Polícia Federal porque tem prova concreta que fazia movimentação e venda das joias que eram ganhadas como presentes para o povo brasileiro. Tinha que ficar no acervo e eles faziam negócio. O FBI, que é a Polícia Federal lá dos Estados Unidos, também já entrou na investigação. Ele fugiu do Brasil, não entregou a faixa para o presidente Lula, ainda levou os seus comparsas, o seu pessoal, para fazer a tramitação das vendas das joias que era para o povo brasileiro. Isso realmente virou um escândalo mundial. Onde é que já se viu usar aquilo que, pela reputação que um presidente tem, que é muito presenteado? Todos os presidentes brasileiros recebem presentes. O Lula recebeu e outros também receberam. O Bolsonaro e a família dele entendiam que era para vender, para botar dinheiro no bolso. Que absurdo isso! Isso tudo vai ficar muito claro com as investigações e as coisas vão ficar feias para esse camarada que foi o nosso presidente. É vergonhoso, é escandaloso o que esse ex-presidente fez e sua turma. O próprio Moraes diz em suas declarações que usava o cargo, recebia os presentes e fazia lambança e venda para ter benefício pessoal. A credibilidade que ele tinha, ou que pode se dizer que em algum momento teve, ela, com o passar do tempo, com as evidências, com as provas materiais, objetivas, ela vai se deteriorando, vai perecendo. Começou o seu mandato de presidente assinando as nomeações com uma caneta BIC e termina o seu mandato vendendo relógio Rolex, canetas cravejadas de ouro brilhante. Então, percebe-se que aquilo que ele tentava mostrar ao seu público é totalmente desconexo com a realidade que ele praticava. E é importante destacar que nós estamos aqui para o debate, mas não é para trazer a minha opinião pessoal, mas trazer aquilo que está previsto na lei. A gente não está falando de um cidadão qualquer, como quem, por exemplo, está nos acompanhando, nos assistindo, ganhar um presente no dia do seu aniversário, ou quando vai fazer uma visita, ou quando recebe uma visita. A gente está falando do chefe de um poder, aquele que representa o nosso país, o presidente da República, recebendo um presente em razão do cargo que exerce de outra nação, ou seja, é um gesto de uma nação para com a nossa nação, para com a nossa pátria. E a partir do momento que ele pega esse bem e ele vende esse bem, ele negocia esse bem e fica com esse recurso, fica com esse dinheiro, ele está fazendo proveito próprio. E o que diz o Código Penal sobre isso? O artigo 313 do Código Penal brasileiro define isso como crime, é o crime de peculato, que diz o seguinte: apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Qualquer um desses chefes de Estado, quando presenteou o Bolsonaro, não presenteou o Bolsonaro, presenteou o chefe de Estado, presenteou o presidente da República. Por isso que é crime, é crime de peculato, está no Código Penal. Quanto à possibilidade de investigação, mais uma vez, eu busco respaldo na lei. Abre aí o Código de Processo Penal, no artigo 76, no capítulo que fala da competência por conexão ou continência, que diz exatamente o seguinte, faço questão de ler aqui: da competência será determinada pela conexão. Inciso 1, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Aí o Código de Processo Penal ele descreve exatamente o que está acontecendo. Vale lembrar que o que tentaram fazer no dia 8 foi um golpe de Estado, a tentativa de permanecer no poder para se verem impunes pelos crimes que cometeu. Não é à toa que o seu advogado, o Assef, viajou para os Estados Unidos para comprar de volta o bem que vendeu ilicitamente. Se fosse algo normal, se fosse algo dele, ele não teria que comprar aquilo que outrora vendeu. Deputado Duarte Júnior, agora eu inicio com você essa rodada de perguntas. Me corrija se eu não estiver certa, tá? Um presidente da República pode receber presentes, mas em valores tão altos assim não pode colocar no seu acervo pessoal. Eles sabiam que o que estava sendo feito não era correto, esses assessores, ex-assessores de Jair Bolsonaro, nomes próximos a Jair Bolsonaro, até porque a gente vê uma movimentação em dinheiro vivo, dá para a gente saber que eles tinham conhecimento de que isso não era certo? E dá para dizer também que todos esses atores sabiam que estavam cometendo de fato um ato indevido?
Com absoluta certeza. E quando eu afirmo isso, não é por uma presunção, mas sim com base nas quebras de sigilo telemático, quebra de mensagens, as informações que nós recebemos por parte da Polícia Federal, que a Polícia Federal teve acesso, demonstra a troca de mensagens do Mauro Cid com seu pai, falando que o dinheiro não deveria cair na conta, que deveria ficar com o dinheiro em mãos, que o que deveria ser feito com aquele valor. Houve um determinado momento troca de mensagens afirmando sobre a possibilidade de não ilicitude, né, da prática de não configuração de um crime na venda daqueles bens. Depois, quando viu que realmente era prática criminosa, que não tinha qualquer tipo de defesa, tentaram cobrir os crimes que foram praticados. Então, não há dúvida que sim, eles sabiam que estavam cometendo crime, não há dúvida que sim, a configuração da prática de um crime de peculato, e com certeza todos eles serão punidos com todo o rigor que a lei prevê. É muito importante o avanço dessas investigações para que nós possamos mostrar para a sociedade brasileira que um crime não compensa. É como eu sempre costumo afirmar, fazer as coisas erradas se fazem de qualquer jeito. A justiça ela demora, porque tem que garantir contraditório, ampla defesa, todos os direitos constitucionais fundamentais, mas ela não falha. E todos eles estão sendo agora desmascarados pelas práticas dos crimes que eles cometeram, e não tem como se esconder. Realmente foram erros graves, foram práticas totalmente ilegais, imorais, e na CPMI eu afirmei ao Mauro Cid que ali era a oportunidade que ele tinha de esclarecer, de confessar, de ajudar as investigações, sob pena dele, inclusive, colocar na linha direta de investigação os seus familiares. A troca de mensagens da esposa dele falando sobre o financiamento dos acampamentos, mas ele preferiu ficar calado, e aquilo que eu havia falado está acontecendo. A justiça tarda, mas ela não falha, e todos esses que cometeram crime serão punidos. O primeiro ponto que eu acho que a gente tem que ressaltar é o que a PGR pediu para o Supremo Tribunal Federal, quando ela pediu que Alexandre de Moraes devolvesse a ação, né, para a primeira instância. Afinal, essas pessoas que estão sendo investigadas não têm foro privilegiado. Então eu percebo que essas ações do ministro Alexandre de Moraes, eles vão muito mais na questão de se vingar do presidente Bolsonaro do que propriamente outra coisa. A gente teve há 2 meses atrás o próprio Toffoli devolvendo para a primeira instância, né, as ações que envolvem Bolsonaro, justamente pelo que eu falei para vocês, por ele não ter, né, foro privilegiado. O Lula, quando foi condenado em 3 instâncias por corrupção, formação de quadrilha, por aí vai, lá em Curitiba, né, ele não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, ele foi julgado em Curitiba, e o Supremo, quando, né, o descondenou, o que ele fez? Ele não trouxe a investigação para ele levou a investigação para a primeira vara de Brasília. Então a gente percebe que já foi tentado por Alexandre de Moraes fazer, então, através das vacinas, que prendeu, né, a adulteração, suposta adulteração do cartãozinho de vacina de Mauro Cid, e através disso está fazendo uma pesca predatória, ou seja, se quebrou o sigilo de Mauro Cid, sendo que ele não tem foro privilegiado, para se fazer uma investigação de tu pegar todo o histórico, a ficha de uma pessoa e fazer tudo que ela pode, tudo que ela conversou, enfim, tentar pegar esses dados. Quando tu me pede se isso vai ter algum impacto nas eleições de 2024, eu acho que o foco do ministro Alexandre de Moraes e da nova Gestapo, né, comandada por ele ali pela Polícia Federal, é exatamente essa. Mas eu acho que as pessoas já estão bastante vacinadas. A gente já teve casos de vacinas culpando o presidente Bolsonaro, daí caiu essa narrativa. A gente já teve o caso do 8 de janeiro, que o próprio governo não quer mais investigar a CPMI, foi dito, inclusive, para o Randolfo Rodrigues, que não quer se postergar, né, as investigações, porque também a narrativa caiu. A gente teve as visitas, né, que supostamente a Michelle teria recebido, também caiu. O cartão corporativo, que também caiu. Então, assim, vai se construindo factoides para tentar desconstruir a imagem de um homem que foi presidente da República e que teve mais de 58 milhões de votos, tudo isso por um ódio, né, que se tem pelo presidente. Ele recebeu presentes, se receber presente for crime, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu milhares de presentes, inclusive em reportagens mostra aqui que inclusive uma espada de ouro que ele, junto com os 11 caminhões que ele retirou do Palácio do Planalto, quando ele deixou de ser presidente, levou. Então, se receber presente for crime, eu acho que se a justiça vale para todos, Lula também deveria ser investigado pelos 11 caminhões, ou senão a gente não vive mais numa república onde todos são iguais perante a lei. A gente vive numa república onde Alexandre de Moraes decide quem deve perseguir e quem deve proteger.